Inicialmente, abrimos em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, veja, comunhão do Espírito. Se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. Amém? Bom, quando nós olhamos para esses primeiros 4 versículos do capítulo 2, nós lembramos aqui que Paulo, quando ele esteve na cidade de Filipos, a obra, ou a igreja em Filipos, começou ali no capítulo 16 de Atos, quando ele desce e, aos sábados, procurando um lugar para orar, encontra algumas mulheres. E dentre dessas mulheres estava uma senhora chamada Lídia, vendedora de púrpura, e o texto vai dizendo assim: temente a Deus. E o texto também vai continuar dizendo assim, que o Senhor abriu o coração desta mulher para ouvir o que Paulo falava. Porque o Senhor procura realmente esses corações para falar. Por quê? Porque o coração daquela mulher era um coração temente a Deus. Então o Senhor abriu o coração daquela mulher para ouvir aquilo que ele tinha para ela. E depois, um passo à frente, após Paulo então começar a falar acerca de Cristo, proclamar a palavra de Deus ali em Filipos, tem aquela cena da menina adivinhadora, e em seguida, por conta de Paulo falar algumas coisas para aquela moça, ele é preso juntamente com Silas, e nós conhecemos muito bem a história. À meia-noite ele começa a cantar com Silas e as cadeias caem, e vem então esse carcereiro, entra no cenário a vida do carcereiro, que ao ver que as portas da cadeia estavam abertas, ele pega a sua espada e vai tentar suicidar-se. Mas Paulo fala: não faça isso, nós estamos aqui. E aí Paulo então certamente fala acerca da palavra de Deus, e o coração daquele carcereiro é ganho, tanto que Paulo fala assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele vai falar assim no texto: crê tu no Senhor e serás salvo tu, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, a igreja em Filipos, e o texto continua dizendo que após o Senhor salvar o carcereiro, ele também salva todos da sua família e em seguida são batizados. Então a igreja de Filipos começa aí, com uma senhora, com um carcereiro e sua família. E é a primeira igreja na Europa em que o evangelho é proclamado, e toda aquela região, então, podemos dizer assim, conhece o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Conhece a palavra de Deus verdadeiramente. Então Paulo, ele, de certa forma, quando escreve esta carta aos Filipenses, ele demonstra o amor que ele tinha para com aquela igreja em Filipos. Por que Paulo demonstra esse amor para com aquela igreja? Porque quando ele está ali no cárcere e após ser açoitado, antes de ser levado ao cárcere, ele é açoitado, e após ser preso, o que aquele carcereiro faz com Paulo? Ele leva para a sua casa e cuida dos açoites de Paulo. Mas o interessante, irmãos, é que ele não conhecia Paulo antes disso. Qual era a ligação, então, que ele tinha com Paulo antes? Nenhuma. Pelo contrário, ele era aquele que cuidava de Paulo porque ele era o carcereiro. Paulo para ele era um preso.
Mas por causa do que o Senhor falou ao coração daquele carcereiro ali, conforme o Senhor ganhou o coração daquele carcereiro, então o amor de Cristo foi derramado, no coração daquele carcereiro. Então ali ele pôde fazer o quê? Ele pôde demonstrar o amor de Cristo através dele, a vida de Paulo. Fazendo o quê? Cuidando dos seus açoites e posteriormente servindo Paulo à mesa com um jantar, possivelmente. Então ali o amor de Cristo já naquela igreja certamente foi derramado através da vida de Paulo. Tanto que Paulo, no capítulo 1 de Filipenses, se os irmãos voltarem aí, no versículo 9, Paulo faz uma oração. Primeiro, Paulo fala do testemunho, que Deus era testemunha dele, da saudade que ele tinha daqueles irmãos. Por que saudade, amados irmãos? Nós só sentimos saudades daqueles que amamos. Compreende isso, irmão? Às vezes há cristão que não entende essa linguagem do amor. Então ele pensa assim, não preciso de congregar. Eu não preciso de estar ali. Para quê? Para que eu preciso estar ali? Então, ao falar isso, ao não sentir saudade daqueles que estão no corpo de Cristo e não entender o que é a saudade, ele diz assim, eu não sei o que é o amor, porque quem ama sente saudade. Então, Paulo sentia saudade daqueles irmãos. Por isso que no capítulo 1, no verso 9, ele vai dizer assim, eu faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e toda a percepção. Aumentar o amor. Olha a oração que Paulo está fazendo aqui. Paulo orava ao Senhor para que o amor daqueles irmãos pudesse aumentar mais e mais. À medida, irmãos, que nosso amor, o amor de Cristo, na verdade, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, à medida que esse amor vai aumentando em nós vamos sentindo mais necessidade de estarmos juntos com o corpo de Cristo. O fato de nós não sentirmos necessidade de estarmos no corpo de Cristo, ou nos reunindo como corpo de Cristo, é porque realmente o amor de Cristo não está, de fato, em nós pela experiência. Mas se esse amor tem sido aumentado nos nossos corações, então há uma necessidade de estarmos juntos. Mas estarmos juntos apenas no sentido de reunião? Não. É estarmos juntos no sentido de ser uma só alma. É estarmos juntos no sentido de sermos preocupados uns com os outros. É estarmos juntos no sentido de se preocupar como está a vida daquele irmão, no que concerne ao crescimento espiritual, no que concerne à sua vida particular. Isto é amor. O amor de Cristo. Este amor ágape. Então, à medida que esse amor vai aumentando na nossa vida, o que nós vamos fazendo? Nós vamos tendo necessidade de nos preocuparmos mais uns com os outros. É uma necessidade que nós vamos tendo. E vamos pensando naqueles irmãos, e vamos pensando, e vamos dizer, por que será que está acontecendo com aquele irmão? Por quê? Porque o amor de Cristo realmente nos faz isso. De outra forma, não. Então, amados irmãos, Paulo começa dessa maneira aí na igreja em Filipos, porque ele entendeu na prática, ou ele recebeu na prática o que é o amor. Através da vida, podemos colocar assim, daquele carcereiro que amou Paulo e cuidou dos açoites que ele tinha levado ali naquela prisão. E o que Paulo então faz após então orar por esses irmãos? Quando nós olhamos para a carta aos Filipenses, não é a intenção aqui fazê-lo neste momento, mas nós vamos ver que cada capítulo desenvolve um tema. E o tema do capítulo 2 é Cristo como nossa mente, ou Cristo como nosso pensar.
Então, por isso que Paulo vai falar assim: há, pois, alguma exortação em Cristo? Ou seja, aqui nós podemos ver Cristo pela experiência nessa mente e aplicarmos isso no nosso viver diário. Vivermos Cristo pela experiência. E quem é, amados irmãos? E qual é aqui o modelo? É o próprio Senhor, no versículo 5 desse capítulo 2. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Então, o que nós podemos ver aqui do capítulo 2, do verso 1 ao verso 4? Nós podemos ver a questão da unanimidade. Unanimidade. Porque unanimidade, amados irmãos, significa a mesma coisa que harmonia. É estarmos harmônicos. É estarmos harmônicos. Imagine uma grande orquestra não ter harmonia. Que desastre, né? Você não consegue ouvir o que aquela orquestra está tocando. Você vai, de repente, num concerto, ver uma grande orquestra, e se, de repente, algum daqueles instrumentistas, ele toca uma nota diferente dos demais, a gente percebe. A gente percebe. Porque, então, unanimidade fala dessa harmonia. E quando, então, em algum ponto da nossa jornada como irmãos em Cristo, como igreja, como corpo de Cristo, nós começamos a andar de maneira a pensar diferentes, fora da mente de Cristo, nós estamos desafinados, nós estamos no compasso errado. Então, é isso que ele está dizendo aqui. E uma das características, amados irmãos, da igreja primitiva é que eles tinham harmonia. Apenas para 2 versículos do livro de Atos, para nós entendermos como que a igreja primitiva andava em harmonia. No capítulo 2, verso 44, o texto vai dizer assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Por quê? Porque no versículo 42, a palavra vai dizer assim: e perseveravam unânimes. Não é isso que está escrito no texto aí? Perseveravam unânimes. Perseveravam em harmonia. Eles tinham a mesma mente, o mesmo pensar. Perseveravam unânime na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Princípios importantíssimos, fundamentais da vida da igreja. Se nós pensamos de forma diferente nesses 4 fundamentos, doutrina dos apóstolos, que não é, na verdade não é a doutrina dos apóstolos, mas a doutrina do nosso próprio Senhor, que essa era a doutrina dos apóstolos, o Senhor Jesus era a doutrina deles, sua pessoa, sua obra, tanto que Pedro fala isso de forma esplêndida no capítulo 3, no capítulo 4, naqueles seus discursos, na sua defesa diante do Sinédrio. Ele fala que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e é nesse nome que ele fazia o que estava fazendo. Então veja, a doutrina dos apóstolos. Depois, comunhão, partir do pão e orações. Então no versículo 44 é por isso que eles estavam juntos, porque eles estavam baseados nesses 4 pilares. Por isso que eles tinham tudo em comum, porque eles estavam nesses 4 pilares. Eles não estavam assentados ou debaixo de uma situação que Pedro colocou, no sentido dele mesmo, falando: não, vamos, agora como o Senhor disse lá, que tu és e tu serás, então tu és Pedro, tu és um Simão Barjão, tu é nada, agora tu és Pedro, e sobre esta pedra, aí dizem, né, que esta pedra é Pedro, então baseado em Pedro, tudo errado. Porque na verdade a pedra é Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a pedra principal, não é Pedro. Pedro é uma lasca da pedra. Ele é uma parte da pedra principal, mas não a pedra principal. Mas Pedro chama a atenção para o Senhor. E para esses 4 fundamentos que nós acabamos de ver no versículo 42. Então, amados irmãos,
No capítulo 4, verso 32 também de Atos, nos diz assim: da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. O coração e a alma. O coração como centro das afeições, das emoções, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. E no final de novo a palavra diz: e tudo lhes era comum. Porque essa é a vida da igreja. Tudo é comum a nós. Nós temos as nossas vidas no que concerne particulares, no que concerne ofícios, obrigações, mas no que concerne a vida da igreja, nós temos tudo em comum. Tudo em comum, amados irmãos. E o que a igreja primitiva vivia era nessa base de haver tudo em comum, de haver uma unanimidade, de haver uma unidade de pensamento. Era isso que a igreja... Porque, amados irmãos, ser unânime inclui o quê? Inclui uma mente, uma vontade, inclui um propósito em uma alma e um coração. Mente, propósito, em uma alma e um coração. E olhando do ponto de vista divergente, nós temos a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era totalmente diferente. Havia dissensão. Havia divisão, havia problema. Amados irmãos, é possível que havia mais de 10 problemas na igreja de Corinto por causa de desarmonias de opiniões diferentes. Desarmônico. Então, quando nós estamos desarmônicos, o que vai ter em nosso meio? Desunião. Quando nós estamos desarmônicos no que concerne aos princípios daquilo que o Senhor fala conosco como igreja, nós não vamos conseguir avançar. Então, por isso na igreja de Coríntios havia muitos problemas. Aí sabe que Paulo escreveu a esses irmãos, no capítulo 1, verso 10 de 1 Coríntios, ele fala assim: olha, rogo-vos, porém, irmãos, que pelo nome de nosso Senhor Jesus, veja, não era pelo nome de Paulo. Olha, irmãos, nós estamos com uma pequena desarmonia aqui, então em meu nome... Vocês não. Mas é pelo nome do nosso Senhor Jesus. É porque é o Senhor Jesus que nos torna harmônicos. É a pessoa de Cristo. Aquilo que Ele fez em nós, está fazendo em nós, que nos torna harmônicos uns com os outros. Então Ele fala: eu rogo que vocês digam a mesma coisa. Que não haja entre vós dissensões, divisões. Não haja entre vós. Antes disso, de haver dissensões, haver divisões, vocês sejam unidos. Sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Mas que pensamento e parecer é esse? É no que eu acho que está adequado, correto? Não. É naquilo que o Senhor nos dá de direção como fundamento do que é a igreja e do que é como faz as coisas concernentes à igreja. É isso. Um mesmo pensamento e parecer. Porque, irmãos, se não houver a unanimidade entre nós, de certa forma nós estamos atrapalhando ou atrasando a vinda do nosso Senhor. Sem unanimidade, sem harmonia, sem termos um mesmo sentido de pensamento, nós estamos caminhando para o fracasso, no sentido de não avançarmos nessa questão da unidade, da maturidade. E por que a igreja primitiva havia essa maturidade, ou caminhava nesta direção da maturidade, da unidade, de haver tudo em comum? O que acontecia, ou o que aconteceu? Se os irmãos já fizeram uma leitura um pouco mais de atenção no livro de Atos, os irmãos vão ver que algo acontecia, ou algo aconteceu ali na igreja primitiva. Os irmãos vão ver que a palavra de Deus crescia. A palavra de Deus crescia. E à medida que a palavra de Deus crescia, o Espírito Santo ia fazendo a obra,
porque nós estamos na igreja de Atos, nós podemos dizer assim, Atos do Espírito Santo. Então, à medida que a palavra de Deus crescia, o que acontecia? As vidas eram salvas e Deus ia acrescentando dia a dia à igreja aqueles que estavam sendo salvos. Então, amados irmãos, quem é que acrescenta à igreja as vidas? É o Senhor. Mas como que ele acrescenta? À medida que o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas e a palavra de Deus vai se propagando. Não é baseado naquilo que nós fazemos no sentido pessoal, mas é baseado, confiados na obra do Senhor. O Espírito Santo vai falando em nossas vidas, a palavra de Deus vai avançando e as vidas vão sendo acrescentadas. E de uma forma geral, nós temos que realmente indagarmos, Senhor, nesse quesito do acrescentar à igreja, o Senhor está tendo avanço nas nossas vidas? Nós temos que fazer essas perguntas para o Senhor, para que Ele possa responder ao nosso coração, porque a palavra de Deus é o importante nesse processo do crescimento da vida do corpo. Portanto, irmãos, um dos grandes ataques que o inimigo tem feito ao longo do tempo na vida da igreja é destruir a unidade do corpo de Cristo. A unidade do corpo de Cristo. Porque o que ele faz? O que ele tem produzido? Ele tem buscado discórdia, ele tem buscado semear a desarmonia, o conflito, a divisão. É isso que o inimigo tenta fazer, causar desarmonia, conflito no meio do corpo de Cristo. E olha o que Paulo, preocupado nesse ponto, olha o que ele escreveu, e abrimos junto lá, em 2 Coríntios 12, 20. Olha o que ele está dizendo para esses irmãos. E como 2 Coríntios é uma carta, digamos, do coração de Paulo, olha a preocupação desse irmão que já tinha escrito a primeira carta aos Coríntios. Olha o que ele diz aí no verso 20 desse capítulo. Porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não quereis, que de alguma maneira haja entre vocês pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Porque a desarmonia causa isso. A falta de amor causa isso. A falta de unidade causa isso. A falta de não compreendermos o que é o corpo de Cristo causa isso. Tumultos, orgulhos. Então no verso 21 também, ele vai dizer assim: tenho medo de que quando eu voltar, meu Deus possa me humilhar diante de vocês e eu possa chorar por muitos daqueles que pecaram no passado e não se arrependeram da sua impureza. Também causa isso. Por quê, irmãos? Porque, voltando para aquela grande oração do nosso Senhor de João 17, no verso 21, o Senhor Jesus diz assim: sejam todos um. Todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, está em mim e eu estou em ti, para que... Há um objetivo aqui. Por que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai? Para que eles estejam em nós. Para que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, onde nós estamos, amados irmãos? Nós estamos, se podemos colocar assim, nós estamos no Pai e no Filho. E nesta unidade, ou nesta comunhão da Trindade, que é a perfeição da comunhão, a Trindade é a perfeição da comunhão, e foi para esta comunhão que nós somos chamados. Irmãos amados,
Nós não fomos chamados para qualquer comunhão. Nós não fomos chamados, irmãos, para um clube social. Nós não fomos chamados para uma instituição humana. Nós não fomos chamados para uma instituição filantrópica. Nós somos chamados para a comunhão da Trindade. Para termos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. E nesta comunhão da Trindade, nós temos comunhão uns com os outros. E tendo comunhão uns com os outros, o que vai acontecer? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Está vendo o testemunho do corpo de Cristo aí? O testemunho do corpo de Cristo será através da unidade deste corpo. Se há desarmonia, se há tumultos entre nós, porfias, dissensões, divisões, como que o mundo vai crer? Claro que o Senhor pode suscitar quem Ele quiser para proclamar a palavra dEle. Mas, irmãos, o Senhor quer fazer isso através da igreja. Através daqueles que Ele salvou e chamou para esta comunhão bendita. É o próprio Senhor Jesus que está orando aqui no João 17, no verso 21. É Ele que está dizendo, Pai, assim como Tu está em mim e eu em Ti, estejam também eles em nós. É aí que nós estamos, amados irmãos. É aí que está a nossa vida. A vida individual, podemos colocar, mas sobretudo a vida corporativa. E nesse sentido da vida corporativa, como nós precisamos uns dos outros. Como nós precisamos realmente entender a importância que temos uns para com os outros. E eu volto a repetir, não é como apenas um dos outros na reunião da igreja, mas é uns dos outros, principalmente nas noites mais escuras. Porque dependemos uns dos outros quando há só festas, é muito fácil. Mas quando aquele irmão está na trincheira, quando aquele irmão está no calabouço, como Paulo esteve no calabouço, naquela prisão de Roma, na sua vida final, em que ele diz assim, todos me abandonaram. Certamente um dos sentimentos mais difíceis é o abandono. E principalmente o abandono daqueles que nós mais amamos. Então nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para estarmos juntos nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados da caminhada cristã. Se lembra quando Davi estava na caverna de Adulão? Quem estava com Davi ali? Os bêbados, os amargurados de espírito, os pobres, os necessitados. Eram esses que estavam ali, mas eram os valentes de Davi, né? Mas ali naquele momento de aflição, certamente de Davi, quem estava com eles? Esses que o texto vai falar em 2 Samuel. Porque nessas horas, irmãos, na hora mais escura, certamente o Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Mas quando nós temos companheiros de jornada, quando nós temos irmãos em Cristo, é que nós entendemos verdadeiramente o que Paulo disse assim, eu rogo, eu peço a Deus, para que o amor em vocês aumente mais e mais. Porque à medida que esse amor vai aumentando em nossos corações, é que nós vamos conseguir caminharmos junto com aqueles que estão em dificuldade no corpo de Cristo. Porque esse é o corpo de Cristo, irmão. O contrário é religião, é outra coisa. O corpo de Cristo é sentirmos aquilo que o outro está sentindo. É isso que é o corpo de Cristo. É caminharmos diante daquilo que aquele irmão está com dificuldade. Esse é o corpo de Cristo. Então é isso que o Senhor está dizendo aqui. E sabe o que mais? Em Efésios 4, verso 3, nessa questão da unidade, Paulo falando naquela igreja ali de Éfeso, ele fala assim, vocês devem esforçar diligentemente para preservar. Olha, irmãos, se nós temos que preservar algo é porque nós já temos algo. Você só preserva aquilo que você tem. Preservar o quê? Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós temos que nos esforçar diligentemente
para preservar essa unidade do Espírito. Porque quando nós estamos em desarmonia, quando nós estamos em conflito, quando nós estamos em tumultos, em rixas, em orgulhos, o Espírito Santo está sendo entristecido. Quando nós não estamos andando com o mesmo pensamento, quando nós não estamos andando na comunhão do Espírito, o Espírito Santo está entristecido. E se nós entristecemos o Espírito Santo, por certo que também nós entristecemos o Senhor e também o nosso Pai, porque a Trindade é um só. E lembre-se, nós estamos inseridos nesta comunhão da Trindade. Não é o que João 17:21 acabou de dizer para nós? E quando nós amamos, de fato, nós procuramos magoar aquele que amamos. Se nós realmente amamos, nós não vamos procurar magoar. Pelo contrário, vamos procurar sempre amar mais e mais ainda. Então nós temos que nos esforçar, amados irmãos, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque uma igreja dividida, facciosa e briguenta, ela é espiritualmente fraca. Uma igreja dividida, facciosa e briguenta, ela é espiritualmente fraca. E se nós estamos espiritualmente fracos, o que vai acontecer conosco? O inimigo vai entrar. E ele vai lançar as suas armas. E ele vai levar a derrota. Por quê? Porque não se esforçaram diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, vínculo que liga. Vínculo da paz. Então, certamente, haverá derrota. Então, a preocupação, amados irmãos, aqui de Paulo, no que concerne a Filipenses, no que concerne a prática aqui, não era trazer uma ideia aqui de a preocupação dele não era sobre doutrinas, não era sobre práticas antibíblicas, não. Não se tratava de interesses pessoais, não se tratava de questões de escolha pessoal, não era isso que ele estava fazendo aqui, nesse caso aqui de Filipenses. Pelo contrário, irmãos, ele estava mostrando que a maturidade era uma marca e deveria ser uma marca daqueles irmãos. E eu gostaria de colocar aqui, nesse tempo que nos resta, irmãos, 4 pedras fundamentais para a unidade. 4 pedras fundamentais. E vamos fazer apenas, aqui penso que no versículo 1, se der, vamos avançar para o versículo 2. Mas vamos olhar para esse versículo 1 aí, do capítulo 2 de Filipenses. Bom, então, ele fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. O que ele está falando sobre se há alguma exortação em Cristo? O que significa exortação? Ele está dizendo assim, há algum encorajamento em Cristo? Porque às vezes olhando para a palavra exortação, olhamos só no sentido de chamar a atenção. Mas aqui a exortação está no sentido de encorajamento. Irmãos, nós precisamos nos encorajar uns aos outros. Nós precisamos de encorajamento na vida da igreja. Encorajarmos aos outros. Vemos que aquele irmão está em dificuldades. Irmão, vamos caminhar, irmãos. Vamos juntos. Porque encorajamento significa estar ao lado de alguém. A palavra exortação aí significa paráclesis, que vem da palavra paráclito, que é consolador. E uma das definições de consolador é encorajamento. Ou seja, o Espírito Santo que está em nós, ele nos encoraja. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos pega pela mão.
O Espírito Santo que está em nós, ele nos assiste em toda a nossa fraqueza. E por que quando nós vemos o irmão numa dificuldade, nós não pegamos o irmão pela mão para encorajá-lo? E dizer assim, irmão, vamos caminhar juntos no Senhor. Mas às vezes porque o irmão difere de uma opinião, há uma divergência de opinião, então, não posso andar lado a lado com esse irmão. E pode ser que a opinião ali não é de cunho de fundamento, apenas de cunho de entendimento. Então, por conta disso, não posso caminhar com esse irmão. Mas aqui ele está dizendo, há alguma exortação em Cristo? Há algum encorajamento em Cristo? Em Cristo. Porque é daí que vem nosso encorajamento. Porque o verso 5 diz, tende em vós o mesmo, aí a palavra está sentimento, mas o correto, segundo o original, é o mesmo pensamento. E qual foi o pensamento que houve em Cristo Jesus? Qual foi o pensamento? O verso 6 até o verso 8 vai dizer qual foi o pensamento que houve em Cristo Jesus. Então aqui ele está dizendo assim, pense como Cristo pensaria neste caso. Tenha o mesmo pensamento. Então, encorajamento fala de estar ao lado, encorajamento aqui fala de conforto, fala de assistência, fala de conselho. Quantos precisam de conselho na vida da igreja? Quantos precisam de conforto? Não, mas alguns pensam que a igreja precisa só de ensino. E vamos ensinar, e vamos doutrinar. Ou alguns acham que a igreja precisa só de obras. Então vamos fazer, e vamos fazer. Porque nós fazemos algo para que então possamos ser aceitos. Não é assim, irmãos. Encorajamento. Aí ele pergunta, há alguma consolação de amor? Ou seja, o que é consolação? A ideia aqui é falar próximo a alguém. A ideia aqui é falar com alguém de maneira amigável. Falar de maneira amigável. Falar de maneira dócil. Porque a consolação é o atributo do amor ágape de Deus que alivia a dor, a sensação de perda, problemas. Então, às vezes, aquele irmão ele está com uma perda. A primeira coisa, às vezes, há cristãos que fazem isso é apontar o dedo. Colocar o dedo na ferida. Não é o momento de colocar o dedo na ferida. No momento certo, se fala sobre aquela ferida, mas às vezes não é o momento de colocar o dedo na ferida, é o momento de limpar aquela ferida, colocar o remédio, sarar, para depois falar das consequências daquela ferida. Mas às vezes há cristão que gosta de tocar na ferida. E gostam de dizer assim, eu sou daquele que fala a verdade. Então eu vou falar a verdade, doa o que doer. Só que falar a verdade sem graça, e me perdoe a expressão, vira uma desgraça. Que você acaba com a pessoa, você acaba com o irmão. Quem de nós aqui não tem pecado? Quem de nós aqui pode se julgar o perfeito aqui nessa noite? Penso que nenhum de nós. Penso que nenhum de nós aqui pode se julgar o espiritual, o maduro, o pronto. Paulo, nesse mesmo livro, no capítulo 3, ele fala assim, eu não julgo vê-lo alcançado. A maturidade, Paulo falou isso. Eu não julgo vê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço. Eu esqueço, outra, difícil, né? Às vezes a gente consegue lembrar tantas coisas que não têm importância no corpo de Cristo. Então esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas ele diz que ele não alcançou isso ainda. Então penso que também nós ainda não alcançamos esta maturidade. Então é necessário entendermos que precisamos caminhar nessa direção da maturidade espiritual, da maturidade do conforto, no que concerne ao conforto, do consolo espiritual. E aí ele vai dizendo assim,
há alguma comunhão do Espírito? Há alguma comunhão do Espírito, ou seja, koinonia? Também Paulo fala aos Coríntios, sua primeira carta, fiel é Deus, pelo qual foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fomos chamados a esta comunhão. Então a comunhão nos fala, amados irmãos, de uma parceria íntima, nos fala de interesses comuns, nos fala de uma participação mútua e ativa. A aplicação desta verdade, do que concerne a comunhão do Espírito, é que não deveria haver, ou não deveria ter lugar para as divisões e facções no corpo de Cristo. Se nós somos chamados para esta comunhão do Espírito, como ele fala aqui, há alguma comunhão do Espírito? Paulo está falando para essa igreja que ele amava, Filipe. Porque Paulo fala assim, eu vos trago do meu coração. Eu vos trago do meu coração. Eu faço recordação de vós diante de Deus. Paulo amava essa igreja. E porque ele amava esses irmãos, então fala assim, há alguma comunhão no Espírito? Ou seja, e depois ele termina, há entranhados afetos e misericórdias. Ou seja, vocês têm demonstrado amor compassivo? Vocês têm demonstrado uma terna misericórdia uns pelos outros? Vocês têm demonstrado isso? Na prática, porque agora ele está falando de prática aqui no capítulo 2, vida prática, vida de experiência, do capítulo 2 de Filipenses. Nas experiências, vocês realmente têm tido um amor compassivo uns para com os outros? Ou não? Afetos e misericórdia significa uma paixão, uma compaixão que move o homem às profundezas do seu ser. Nós somos movidos a isso. Movidos a esse afeto que realmente vem falar do homem interior. Por isso que ele fala em Efésios que habite Cristo ricamente no vosso homem interior. Então, por isso que se Cristo realmente habita em nós, pelo Espírito, então nós devemos desenvolver esses entranhados afetos e misericórdia. E ele continua no verso 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, ou seja, tenha a mesma opinião no que concerne a toda essa vida do corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo. Não é ter a mesma opinião em assuntos que não são assuntos de edificação do corpo, não nesse sentido, mas são assuntos que realmente são da edificação do corpo de Cristo. Então tenha a mesma opinião, ou seja, tenha uma unidade de mente, tenha um propósito comum, tenha um amor comum. Isso que é ter a mesma opinião aqui, um propósito comum, um amor comum. Tenham a mesma opinião. E aí ele vai dizer, no versículo 1 desta mesma carta, capítulo 4, havia duas irmãs ali, Evódia e Sintique. E aí Paulo vai dizer para aquele irmão ali, auxiliar aquelas irmãs. Auxilie essas irmãs. Porque quando há essas discordâncias, opiniões divergentes, aquele que é mais forte, conforme Romanos 15 fala, nós que somos fortes devemos ajudar os que são débeis. O que é débil ali? Débil fala de fraco, fraco na fé. Nós que somos fortes, mas forte no sentido de maturidade, forte no sentido de ser forte espiritualmente falando, mais maduro, nós devemos socorrer, ajudar aqueles que são débeis, mais fracos na fé. E se uma situação está pegando fogo, nós não devemos ir lá e colocar mais fogo. Nós devemos apaziguar pelo Espírito. Então ele fala assim, rogo
a Evódia e Síntique, que pensem concordantemente no Senhor. Pensem concordantemente no Senhor. Havia uma divergência entre aquelas irmãs. Mas por causa que havia uma comunhão do Espírito, porque havia um pensamento, então Paulo estava falando para eles pensar concordantemente no Senhor. Tenha uma atitude de humildade, tenha uma atitude servil. Pensem concordantemente. Gostaria de abrir mais 3 textos aqui com os irmãos, para nós vermos essa questão de pensar a mesma coisa. Por favor, nós já lemos, citei para os irmãos Filipenses 4:2, mas olha Romanos 12:16. Sede unânimes entre vós. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Estão vendo? Capítulo 15, verso 5. Dá um próximo passo. Aí também de Romanos. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento. A ideia aqui é o mesmo pensamento. Uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Porque é aí que nós devemos realmente ter o mesmo parecer, ter o mesmo sentimento em Cristo Jesus. Não é em outra pessoa, não é no líder, não é naquele irmão de frente, não é naquele... Não, é no Senhor Jesus, é nele, é em Cristo. Ele é a fonte da nossa unidade, ele é a fonte do nosso pensamento, ele é o nosso tudo. E é nisso que a igreja está fundamentada. A igreja só pode caminhar em unidade se Cristo de fato for tudo em todos. E se Cristo de fato for tudo para este irmão e para a congregação. Do contrário, não. Nós não vamos conseguir ter o mesmo sentimento ou o mesmo pensamento com os outros fora de Cristo Jesus, no que concerne, novamente, a edificação da casa de Deus. Nós não estamos falando aqui de assuntos seculares. Que assunto secular não tem várias divergências, não há problema algum. Um gosta de amarelo, outro gosta de roxo, outro gosta de verde, outro gosta de mamão, outro gosta de banana, outro gosta de comida japonesa. Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do que concerne pensar a mesma coisa na edificação, do assunto da edificação do corpo de Cristo. Que é isso que Paulo tanto enfatizou para aqueles irmãos em Corintos. A edificação do corpo. Quando ele fala no capítulo 14, principalmente quando ele está tratando ali dos dons. Ele fala da edificação do corpo. Não é os dons que é importante, faz parte. Mas ali a importância seja tudo feito para a edificação. É por isso que nós temos que ter o mesmo parecer, o mesmo pensamento. É para a edificação, amados irmãos. Não é para nós estarmos acima de alguém ou achar que somos melhores que alguém. Pelo contrário, não. O que Paulo está apelando aqui é para a unidade do corpo de Cristo. É para essa unidade que Paulo está apelando aqui. Tenham o mesmo pensamento. Ele vai falar, sejam unidos de alma. Ou seja, estejam em harmonia. Estejam em harmonia, sejam harmoniosos entre vocês. Isso significa ser unido de alma. Estar unido em um espírito. E ele fala, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, não é diferença do ponto de vista. Não é diferença do ponto de vista que causa divisão entre nós. Mas uma atitude errada. Uma atitude errada com o outro que difere do nosso ponto de vista. Então, se eu tenho um ponto de vista divergente de um irmão, mas eu tenho uma atitude errada para com aquele irmão, então é isso que causa divisão. Podemos divergir em algum aspecto de algum entendimento da palavra. Os irmãos do passado, alguns irmãos do passado, entre eles John Nelson Darby, divergiam algumas coisas com alguns irmãos.
mas nem por isso eles deixaram de andar juntos. Em algum aspecto, outros deixaram de andar juntos, mas nem por isso estavam em desarmonia. O problema não é uma opinião divergente, amados irmãos. O problema é a atitude errada que temos quando nós não entendemos o outro lado. Só queremos entender o nosso lado. Dizer assim, não, eu vou ficar com a minha opinião e não quero saber das demais. Não é isso, irmãos. Se estivermos realmente dispostos a enfrentar o problema do ponto de vista do nosso irmão, então haveria menos diferença entre nós. Haveria menos diferença entre nós. Seríamos mais harmoniosos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, realmente a caminharmos assim. Porque a igreja, a vida da igreja, ou a vida da unidade da igreja, não se vive na mente, naturalmente falando. Não se vive apenas na doutrina, mas a vida de união ou de unidade da igreja se vive na prática, na experiência, andando junto, na experiência. De nada adianta ouvirmos sobre unidade, sobre comunhão, sobre o corpo de Cristo, sendo que na prática nós não caminhamos tal como ouvimos, ou conforme é ensinado para nós. E não digo nem em livros, há muitos livros, mas sobretudo na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Se nós não compreendemos, irmãos, isso na experiência, se o Senhor nos permitir, nós, na outra oportunidade, falaremos ainda no versículo 3 e versículo 4. Há muitos ensinamentos aqui para nossos dois versículos. Mas eu penso que o que o Senhor nos deu nessa noite é suficiente para que possamos realmente compreender o que é viver a unidade do corpo de Cristo na prática. E uma das coisas que nos faz viver o corpo de Cristo na prática é morrer. Morrer. Porque Cristo morreu. Ele deixou a sua glória. E se fez carne. E veio habitar entre nós. E morreu a morte de cruz. Mas antes de partir para o Pai novamente, uma das coisas que nos deixou foi: Pai, assim como o Senhor é em mim, eu sou em ti, eles sejam em nós. Eles sejam em nós. Irmãos, isso é vida de igreja. Vida de igreja não é apenas conhecimento, é prática. É vida mesmo, é a vida de Cristo fluindo em nossas vidas. Isso é vida de igreja. Vida de igreja não é vida de reunião. Vida de igreja é muito mais do que vida de reunião. É se importar de fato. Lembra quando foi Marta que... Bom, não importa aqui se eu não lembro. Mas assim, quando o Senhor Jesus estava em direção a Betânia e chegou uma das irmãs e disse assim: Senhor, aquele que tu amas está morto. Aquele que tu amas. Isso é a vida da igreja. E o texto vai nos dizer que Jesus chorou. Porque quando nós amamos a vida dos irmãos que estão em Cristo, nós choramos. Assim como o Senhor chorou por Lázaro. Porque Ele amava Lázaro. Ele amava Lázaro. Que o Senhor ache em nós esses corações que o amam e amam uns aos outros.